A leitura de hoje é do Salmo 8. O texto de hoje diz-nos que todos nós, humanos, devemos louvar e exaltar Deus, o Criador deste mundo e do universo, e que Ele estabeleceu um poder grandioso contra os seus inimigos, até mesmo da boca dos bebés e das crianças pequenas. Fala também do poder, da autoridade, da sabedoria e da glória incomensuráveis de Deus, e explica porque é que nós, o povo salvo de Deus, devemos louvá-lo e exaltá-lo. Então, o que diz? Hoje, vamos explorar isso e partilhar a graça. Em primeiro lugar, diz-nos que todos nós, humanos, devemos louvar e exaltar Deus, o Criador deste mundo e do universo, e de toda a sua criação. O texto de hoje, Salmo 8:1, diz: Como é majestoso o teu nome, ó Senhor, Senhor nosso, em toda a terra. A tua glória está acima dos céus. Ó Senhor, Senhor nosso, quão majestoso é o teu nome em toda a terra. Tu colocaste a tua glória acima dos céus. Aqui, o teu nome e a tua glória referem-se a todas as coisas deste mundo e em todo o universo. Ou seja, referem-se ao sol, à lua e às estrelas no céu, à erva, às árvores e aos animais nos prados, às plantas aquáticas, aos peixes e às baleias no mar, todas estas coisas. Então, por que é que David se refere a todas estas coisas como o teu nome e a tua glória? Normalmente, na Bíblia, a palavra nome indica a existência, os atributos, o caráter e a obra de uma pessoa. Isto porque todas as coisas deste mundo e de todo o universo revelam a autoridade, o poder, a sabedoria e a grandeza de Deus, que as criou e moldou. Não é verdade? Pode ver muitas estrelas no céu e perceber que nenhuma delas colide com outra, mas sim que gira e se move no seu próprio caminho. Olhando para a Terra, podemos ver que esta orbita o Sol exatamente uma vez por ano, seguindo o seu percurso pré-determinado, e também gira exatamente uma vez por dia. O que acha? Através de tudo isto, não só conhecemos e sentimos a existência de Deus, que a criou e moldou, como também passamos a compreender e a perceber, até certo ponto, o poder, a autoridade, a sabedoria e a majestade de Deus. Romanos 1:20 também diz: Pois, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos através das coisas criadas, de tal modo que tais homens são inexcusáveis. Pois o seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Quando olhamos para este mundo, todo o universo, criado e moldado por Deus no princípio, podemos compreender até certo ponto o infinito poder, autoridade, sabedoria, majestade e natureza divina de Deus. Por isso, o texto de hoje também se refere a todas as coisas deste mundo, todo o universo, como o teu nome e a tua glória. Por outras palavras, quando este mundo vir todas as coisas deste universo, conhecerá e compreenderá a existência, a autoridade, o poder, a sabedoria, a grandeza e a glória de Deus, que as criou e criou. Se isto é verdade, então por que é que Deus criou este mundo, todo o universo e todas as coisas nele contidas? Ou melhor, qual era o seu propósito? Foi para que este mundo recebesse louvor e glória de todas as coisas do universo, e especialmente de nós, humanos. Isaías 43:7 também diz: Todo aquele que é chamado pelo meu nome, e que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Todo aquele que criei para a minha glória, e que formei e fiz. O propósito da criação de Deus para nós, humanos, era receber glória e louvor. É por isso. David diz-nos também no texto de hoje que todos devemos louvar e exaltar o nosso Deus. Não, todos nós fomos criados e moldados desde o princípio para louvar e exaltar a Deus. Mas o que aconteceu? Mas no jardim do Éden, nós, humanos, fomos tentados por Satanás, caímos em pecado e tornámo-nos corruptos e depravados. Ora, tais humanos são tão corruptos e depravados que a sua inteligência se obscureceu, tornou-se obtusa e estúpida. Como resultado, caíram num estado de ignorância, até mesmo do Deus que os criou e os fez. Não, tais humanos afastaram-se agora de Deus e tornaram-se servos de Satanás, vivendo as suas vidas como bem entendem, destinados à destruição eterna. Não, foram capturados por Satanás e, em vez disso, opõem-se, ignoram e desprezam o Deus que os criou e moldou. Em segundo lugar, Deus diz que preparou o poder das crianças e dos bebés para estes inimigos, ou melhor, para dar descanso a estes inimigos ingratos que se tornaram seus inimigos. O texto de hoje, Salmo 8:2-3, diz: Da boca das crianças e dos recém-nascidos, ordenaste força por causa dos teus inimigos, para fazeres calar o inimigo e o vingador. Quando considero os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste. Da boca das crianças e dos recém-nascidos, ordenaste força por causa dos teus inimigos, para fazeres calar o inimigo e o vingador. Aqui, vossos inimigos e vingadores, ingratos, referem-se a todos nós,
humanos, que nos tornamos tão corruptos e depravados desde o jardim do Éden que perdemos Deus e vivemos separados dele. Aqui, a palavra silenciar significa descansar, repousar, e é utilizada em toda a Bíblia para significar descansar. Por outras palavras, esta passagem significa que Deus estabeleceu o poder que sai da boca das crianças e dos recém-nascidos, para nós, humanos, que nos tornamos seus inimigos. Não, para nos salvar, seus inimigos ingratos que constantemente o ignoram e desprezam, e para nos dar descanso. Não, ele preparou. No entanto, este é um tempo verbal perfeito profético, significando que, no futuro, Deus estabelecerá o poder que sai da boca das crianças e dos recém-nascidos para estes inimigos, não, para dar descanso a estes inimigos ingratos. Aqui, crianças e recém-nascidos referem-se ao povo de Deus que acredita na existência de Deus e que Ele criou todas as coisas do universo. Então, por que é que David compara este povo de Deus a crianças e recém-nascidos? Isto porque estas crianças e recém-nascidos estão bem cientes das suas próprias deficiências, insuficiências, tolices e estupidez. Por isso, não afirmam nem insistem no seu próprio raciocínio ou julgamento em todos os assuntos, mas antes seguem a orientação e os ensinamentos dos seus pais. Da mesma forma, vemos que o povo de Deus, bem ciente das suas próprias deficiências, insuficiências, tolice e estupidez, não afirma nem insiste no seu próprio raciocínio ou julgamento, mas vive em obediência à orientação, aos ensinamentos e às exortações de Deus. Por outras palavras, vemos-os a acreditar e a seguir exatamente o que a Bíblia diz e o que o Espírito Santo revela e os ilumina. De qualquer forma, Deus estabelecerá o poder que sai da boca das crianças e dos bebés para dar descanso aos inimigos ingratos e guiá-los para o céu. Então, o que aconteceu a esta passagem? Mateus 21, 15, 16. Quando os príncipes dos sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que ele fazia e as crianças que gritavam no pátio do templo, Hosana ao filho de David, ficaram indignados. Estás a ouvir o que eles estão a dizer? Jesus respondeu, sim. Nunca leram, da boca das crianças e dos recém-nascidos, tiraram perfeito louvor. Nunca leram, da boca das crianças e dos recém-nascidos, tiraram perfeito louvor. Esta passagem descreve o que aconteceu no Domingo de Ramos, a semana em que Jesus foi crucificado e derramou o seu sangue. Quando Jesus entrou no templo, as crianças, como se soubessem alguma coisa, começaram a louvá-lo, dizendo, Hosana ao filho de David. Aqui, as palavras filho de David equivaliam a confessar, Jesus, tu és o Messias, o Filho de Deus, que veio a esta terra segundo as profecias do Antigo Testamento. Os príncipes dos sacerdotes e os escribas, ouvindo isto, interrogaram Jesus. Porque Jesus não interrompeu as crianças, mas pareceu reconhecê-las. E este comportamento foi percebido como blasfémia contra Deus. Ficaram irados e perguntaram, ei, não estão a ouvir o que eles estão a dizer? Porque os estão a deixar em paz? Não percebem que estão a blasfemar contra Deus? Ou será que são mesmo Deus? Jesus respondeu citando a passagem de hoje. Nunca leu, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos tiraste o louvor perfeito. Aqui, a palavra aperfeiçoou significa preparar, e é uma tradução da palavra estabeleceu no texto de hoje. Por outras palavras, ao citar o texto de hoje, Jesus está a dizer que ele próprio é o poder, isto é, o louvor, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, conforme profetizado nos Salmos. Por outras palavras, o próprio Jesus é o Messias profetizado no Antigo Testamento, o Filho de Deus. Por outras palavras, o próprio Jesus é o poder, isto é, o louvor, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, que veio a esta terra para nos salvar, que estávamos destinados à destruição eterna, para nos dar descanso e nos conduzir ao céu. Portanto, o seu louvor não é impecável, pelo contrário, é perfeito. Não, a razão pela qual me louvam assim é porque Deus lhes concedeu uma grande graça, e porque Deus está a agir desta forma para cumprir as palavras deste salmo, não há problema. Assim, podemos constatar que Jesus, em todas as oportunidades, testemunhou e proclamou que ele era o Messias e o Filho de Deus que veio a esta terra. Mas o que aconteceu? No entanto, muitas pessoas na época não acreditavam que Jesus fosse o Messias e o Filho de Deus que veio a esta terra de acordo com as profecias do Antigo Testamento. Não, isso tem sido assim ao longo dos últimos 2000 anos da história cristã, e continua a ser assim hoje. Isto porque se interrogam, como poderia Deus Filho vir sob a forma humana? Como poderia uma pessoa nascer de uma virgem através da conceção pelo Espírito Santo, sem uma relação entre homem e mulher? Como poderia uma pessoa ressuscitar e ascender ao céu ao fim de 3 dias? Logo, acreditam que o nascimento virginal através da conceção pelo Espírito Santo, uma ressurreição dos mortos ou uma ascensão ao céu são absolutamente impossíveis, completamente impossíveis. No entanto, a razão pela qual pensam assim é porque ou não acreditam em Deus ou desconhecem o seu poder, autoridade e glória. É por isso que David também diz: Quando considero os teus céus, obra dos teus dedos,
a lua e as estrelas que estabeleceste. Aqui, a frase feitos com os teus dedos enfatiza o poder, a autoridade, a sabedoria e a grandeza de Deus, que criou este mundo e todas as coisas do universo. Por outras palavras, o facto de David não dizer feitos com as tuas mãos, mas feitos com os teus dedos significa que o poder, a autoridade, a sabedoria e grandeza do nosso Deus estão para além da nossa imaginação, compreensão e julgamento humanos. Não, o poder, a autoridade, a sabedoria e a grandeza de Deus são coisas misteriosas que transcendem a razão, o intelecto e o senso comum humanos, na verdade, superam todos os factos científicos modernos. De facto, o nosso Deus poderia criar quantos universos quisesse. Se Deus mobilizasse todo o seu poder e autoridade, poderia facilmente criar dezenas de milhares, até centenas de milhões, de universos tão vastos. Não, o nosso Deus é um Deus diferente de nós, suas criaturas. Então, como podemos nós, suas criaturas, compreender e julgar o poder, a autoridade e a grandeza deste Deus Criador? O poder, a autoridade e a grandeza do nosso Deus Criador são tão imensos que nós, as suas criaturas, não podemos compreendê-los nem julgá-los com a nossa própria razão, intelecto ou bom senso. Se isto é verdade, por que é que David diz tais coisas aqui? A questão é, para um Deus que pode criar milhares, até bilhões, de universos tão vastos, o nascimento virginal do seu único Filho através do Espírito Santo, a sua ressurreição da morte, a sua ascensão ou a ressurreição dos nossos mortos com corpos espirituais no fim do mundo, entrando no céu e vivendo para sempre, poderiam tais coisas ser consideradas significativas? Pelo contrário, o nosso Deus é capaz não só destas coisas, mas de coisas ainda maiores, se Ele assim o desejar. É isso mesmo, Ele não diria, ei. No princípio, criei este universo inteiro de alguma forma, mas agora estou demasiado velho, ou as minhas capacidades são demasiado limitadas, por isso nunca poderei realizar o nascimento virginal. Não posso ressuscitar o meu único filho dos mortos. Não, para Deus, coisas como um nascimento virginal, ressurreição dos mortos, ascensão e a ressurreição dos mortos em corpos espirituais no fim do mundo são muito fáceis e leves. Não, o nosso Deus poderia facilmente enviar o seu único filho através da conceção pelo Espírito Santo, ressuscitá-lo da morte e ascendê-lo ao céu. Não é verdade? Como sempre digo, o nosso Deus criou este mundo e todas as coisas do universo somente pela sua palavra. Há algo que Ele não possa fazer. Deus, que criou este mundo e todas as coisas do universo a partir do nada, poderia facilmente ter realizado o nascimento virginal pelo Espírito Santo, a ressurreição dos mortos e até a ascensão. No entanto, algumas pessoas acreditam que o nosso Deus criou este mundo e todas as coisas do universo, mas não conseguem acreditar nestas coisas deste Filho unigênito. No entanto, esta não é uma fé normal. Significa não acreditar que Deus existe, nem que Ele criou este mundo e todas as coisas do universo. Por outro lado, se alguém crê que Deus é o Deus verdadeiro que vive e opera neste momento, e que este Deus criou este mundo e todas as coisas do universo, então tal pessoa pode certamente crer no nascimento virginal pelo Espírito Santo, na ressurreição, na ascensão e em todas estas coisas. Além disso, em todo o Antigo Testamento, Deus fala constantemente do envio do seu único filho, o Messias, através da descendência de uma mulher, uma virgem. Também declara repetidamente que o ressuscitará dos mortos. Declara também que ascenderá ao céu após a sua ressurreição e enviará o Espírito Santo. Fala também inúmeras vezes do seu ministério pós-ressurreição. Portanto, considerando tudo isto, como podemos não acreditar que Deus falou repetidamente das suas ações futuras e que cumpriu as suas promessas? No entanto, se, apesar de tudo isto, nos recusarmos a acreditar, continuaremos presos a Satanás, não teremos qualquer relacionamento com Deus e estaremos a caminho do eterno lago de fogo. Não, se tal pessoa morresse neste preciso momento, ou mesmo esta noite, cairia inevitavelmente naquele eterno lago de fogo. Por fim, fala do povo de Deus, que foi salvo pela fé no Messias, o Filho de Deus, louvando e louvando a Deus. O texto de hoje, Salmo 8, versículos 4, 9, diz: Que é o homem, para que te lembres dele. O filho do homem, para que o visites. Fizeste-o um pouco menor que os anjos e de glória e de honra o coroaste. Fizeste o Senhor sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés, todas as ovelhas e bois, os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão majestoso é o teu nome em toda a terra. Que é o homem, para que te lembres dele. O filho do homem, para que o visites. A palavra lembrar aqui significa pensar em, lembrar e recordar, indicando que Deus pensa constantemente em nós, lembra-se de nós e recorda-nos. Por exemplo, podemos ver os nossos pais constantemente a pensar, a recordar e a recordar os seus filhos. O Chelsea deve estar a ter aulas na escola agora. Quando chegar a casa depois da escola, vou fazer a sopa de rebentos de feijão preferida dele.
O Sheol parece um pouco fraco ultimamente. O que posso fazer para o manter saudável? Assim, Deus está sempre a pensar em nós. Criei Sheol na família de Jae-wook, eduquei numa escola primária coreana e ajudei-o a conhecer e a aprender com os outros enquanto vivia nesta terra, e ajudei-o a frequentar a Igreja 153 e a ouvir a mensagem do Evangelho. Desta forma, Deus pensa sempre em nós. Além disso, a palavra aconselha aqui significa considerar, cuidar e visitar, e é usada em contraste com a palavra pensando em, que precede imediatamente. Em suma, esta palavra refere-se não só à consideração de Deus por nós, mas também à sua meticulosa observação, cuidado, proteção, procura, visita, ensino, conforto, exortação, informação e iluminação. Por outras palavras, refere-se ao plano de salvação que Ele estabeleceu para o seu povo eleito desde a eternidade, enviando o seu Filho unigênito segundo este plano. Derramou o seu sangue e morreu na cruz, removendo assim os pecados de todos os que creem, declarando-os justos sem qualquer custo, tornando-os povo e filhos de Deus e permitindo-lhes entrar no céu. Além disso, refere-se ao facto de que, mesmo neste preciso momento, Ele envia o Espírito Santo entre os crentes, fazendo deles o seu templo. Através disto, Ele está sempre conosco, protegendo-nos, confortando-nos, exortando-nos, informando-nos, iluminando-nos e ouvindo e respondendo às nossas orações. De facto, o que é o homem para que Deus se preocupe tanto com ele? Não, a questão é, o que é o Filho do homem, isto é, o Filho do homem, para que Deus o proteja, cuide e se preocupe tanto com ele? Não, o que somos nós, humanos, para que Deus envie o seu Filho unigênito, o seu Filho único, para nos salvar derramando o seu sangue na cruz? Não, o que sou eu para que Deus me envie o Espírito Santo, faça de mim o seu templo e esteja comigo para todo o sempre? Quem sou eu para que Deus me faça isto? O que acha? Pode dizer-se que estas palavras são uma confissão, uma ação de graças e um louvor, contendo a máxima gratidão, louvor, admiração e amor que nós, o povo de Deus que foi salvo, oferecemos a Deus. Não, é precisamente por isso que nós, o povo de Deus, que foi salvo pelos méritos do sangue do seu Filho único, devemos ser sempre gratos e louvar a Deus. Ó Deus! Que sou eu para que penses de mim e me salves? Deus! Devemos sempre agradecer e louvar a Deus, perguntando, quem sou eu para que me tenhas dado a conhecer a Deus, a salvação que operas e o mérito do sangue de Jesus Cristo, a quem enviaste, e para que me tenhas conduzido ao céu pela fé. Fizeste-me um pouco menor que os anjos e coroaste-me de glória e de honra. Esta frase é um exemplo das expressões tu consideras e tu consideras. A palavra traduzida por anjo aqui significa Deus, a mesma palavra que é consistentemente traduzida por Deus em todo o Antigo Testamento. No entanto, muitas traduções da Bíblia usam anjo porque consideram profundamente profano comparar Deus, o Criador, a nós, as suas criaturas. No entanto, muitas traduções modernas da Bíblia mantêm o texto original e traduzem-no por Deus. Por outras palavras, Deus criou os humanos um pouco mais pequenos do que Ele e coroou-os de glória e honra. Este baseia-se no primeiro e segundo capítulos de Gênesis. Observando o primeiro e o segundo nos capítulos do Gênesis, vemos que, quando Deus criou os humanos, criou-os à sua própria imagem, à imagem de Deus. No entanto, vemos que a criação dos humanos foi um pouco diferente da das outras criaturas. Por exemplo, enquanto outras criaturas foram criadas apenas pela palavra, vemos que Deus nos formou primeiro do pó da terra e soprou vida nas nossas narinas. Depois, vemos que Deus nos tratou como se fôssemos reis. A passagem de hoje refere-se a isto como coroar-nos de glória e honra. Tu os fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés, todas as ovelhas e bois, e os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Esta frase é uma sinédoque, representando toda a honra, glória, poder, graça, amor e obras que Deus nos concedeu, a nós, humanos. Isto é, podemos ver que Deus nos permite nomear todas as suas criaturas, governá-las e usá-las e desfrutá-las livremente. Por outras palavras, desde o princípio, não, desde o princípio, não, desde a própria criação, Deus tornou-nos humanos especiais e concedeu-nos honra e glória. De facto, desde a eternidade passada, Deus planeou salvar-nos do pecado, da morte e da destruição, e Ele tem liderado este plano de salvação. E quando chegou a hora, de acordo com o seu plano de salvação, enviou o seu único Filho, derramando o seu sangue na cruz e morrendo, salvando assim todos os que nele creem. Considerando isto, a nossa salvação é unicamente o plano de Deus, a sua graça, o seu amor e a sua obra consumada e cumprida. Portanto, a questão é, quem somos nós, humanos, para que Deus pense em nós, cuide de nós e nos visite dessa forma? O que sou eu para que Deus tenha enviado o seu único Filho para me salvar do pecado e me tornar o seu povo, os seus filhos? Sou eu para que Deus me leve a entrar no céu? Por isso, nós,
povo de Deus que recebemos a salvação, devemos ser sempre gratos e louvar a Deus. Ó Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Aqui, como já foi referido anteriormente, o teu nome refere-se principalmente a este mundo e a todas as coisas do universo criadas por Deus. No entanto, aqui, este nome do Senhor também pode ser considerado uma referência a todos os santos deste mundo que aparecerão no futuro através da obra de salvação do nosso Deus. Isto é, David, há 3000 anos, louvava a Deus enquanto aguardava ansiosamente os santos que apareceriam no futuro através da obra de salvação de Deus. Agora, o Evangelho de Jesus Cristo, o Messias enviado por Deus, será testemunhado e espalhado por todo o mundo. Então, o poder, a sabedoria, a glória, a misericórdia, o amor e a graça de Deus transbordarão por todo o mundo. E, como resultado, o povo de Deus, salvo em todo o mundo, levantar-se-á, louvará e exaltará a Deus. Agora, David olha para o povo de Deus, que se aproxima de Deus com a alegria e a gratidão da salvação, oferecendo louvor, e canta, como é majestoso o teu nome em toda a terra. De facto, nós, o povo salvo de Deus, devemos ser sempre gratos e louvar a Deus. Como é majestoso o teu nome em toda a terra. Ó Deus! Obrigado. Obrigado. Eu amo-te. Que tu sejas glorificado e louvado por meio de nós. Vemos a salvação que planeaste desde a eternidade a transbordar neste mundo. Não, vemos a tua glória, amor, sabedoria, autoridade, poder e grandeza a transbordar neste mundo. O nosso Deus é maravilhoso e belo. Ó Deus glorioso! Que tu sejas glorificado e louvado por meio de nós, membros da Igreja 153. Oramos e bendizemos-vos em nome de Jesus, que nos salvou do pecado, da morte e da destruição. Amém. Clique no nome da Igreja para saber mais.